Clarice Lispector vai dizer-nos assim: decifra-me, mas não conclua, eu posso te surpreender. Decifra-me, mas não conclua, eu posso te surpreender. Que essa seja a perspectiva com a qual nós vamos olhar para as pessoas. Não com um olhar preconceituoso, definindo o outro acerca daquilo que eu percebo do outro, daquilo que a minha imaginação trabalha acerca do outro, mas que eu possa de fato permitir-me ser surpreendido com o outro, porque todas as pessoas com certeza nos surpreenderão, positiva ou negativamente. Que essa também possa ser a perspectiva de desejar ser surpreendido quando eu olho para mim, quando você olha para você mesmo. Não se conclua, mas permita-se ser surpreendido com você. Ainda mais quando você faz o que nós aprendemos hoje pela manhã e o que a Bíblia nos ensina, de dedicarmos aquilo que somos e temos aos cuidados de Deus, para que aquilo que é pouco e precisa ser ampliado, Ele multiplique, para que você possa ampliar os seus horizontes e as suas possibilidades. Então, olhe para você, não concluindo você como alguma coisa acabada, mas você, uma pessoa em construção, alguém que está em construção, alguém que vai ser ampliado, amplificado para a glória de Deus, amém? E olhe para esse Deus sempre com essa perspectiva, a perspectiva de que Deus, Ele sempre te surpreenderá, Ele sempre se manifestará, acima daquilo que você pede, acima daquilo que você pensa, como a palavra declara. Então, que você possa perceber isso. Há questões em nossa vida que de fato nos são impossíveis, humanamente impossíveis. Mas há questões que pela nossa pouca firmeza, nós chamamos de impossíveis porque são difíceis para nós. Talvez não encontramos ainda força dentro de nós, apoio dentro de nós, motivação dentro de nós para vencer aquela questão. Então, uma questão que é difícil para nós e que talvez ainda não conseguimos vencer, chamamos de impossível. Mas Deus quer te ajudar a passar pelas suas impossibilidades, a superar as suas impossibilidades, a transpor as suas possibilidades. Porque Jesus, ele não trabalha como o homem trabalha, como você trabalha, como o meu e o seu coração trabalha, mas Ele vai além do trivial. Ele pode exatamente exercer poder, e poder transformador em nós, poder regenerador em nós, poder amplificador em nós, mudando a nossa essência, mudando a nossa vida, amém, queridos? Escuta, e quando nós pensamos assim, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo queria dizer, quando ele declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo com certeza estava se referindo às suas imperfeições, que poderiam ser aperfeiçoadas. Ele estava se referindo aqui aos seus limites, que poderiam ser ampliados. Ele estava falando aqui sobre as tentações das quais ele poderia resistir. Jesus, ele pode e quer fazer isso em nós, amém? Nos fazer superar algumas impossibilidades. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 14, como eu disse de manhã, falei nesse capítulo um texto acima, mas quero começar lendo com você a partir do versículo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 28. E eu leio assim, a partir do versículo 25, vamos pegar um pouquinho mais acima, amém? 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles
andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Deus fale ao nosso coração no nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Pode se assentar, querido. Pedro e alguns dos discípulos estavam no barco. Após aquele episódio da multiplicação de pães e peixes, foi um tempo e um momento memorável. Eles viram a glória de Deus se manifestar naquela ocasião. Mas Jesus, ele fica com a multidão e ele ordena aos discípulos que vão à frente. E os discípulos tomam o barco e vão. E o texto nos diz que, perto da quarta vigília da noite, num horário entre as 3 horas da manhã, da madrugada até as 6 da manhã, entre esse horário, os discípulos se encontravam no meio do mar, parados, a embarcação parada, porque o vento estava contrário a eles, e eles não conseguiam prosseguir viagem. Mas algo inusitado aconteceu, quando eles veem alguém que está ainda longe, mas alguém que vem se aproximando, alguém que eu não consigo descrever quem é, e eles começaram a se afligir, a se perturbar, e a dizer até mesmo que era um fantasma. Mas Jesus declara: não temais, tende bom ânimo, não temais, sou eu. Jesus não precisou dizer o seu nome: eu sou Jesus. Não, Jesus disse: sou eu. Porque com a voz doce e terna de Jesus, os discípulos conheciam a voz de Jesus, assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E agora uma paz inunda o coração daquele povo, naquele barco, com todas as questões que estavam acontecendo fora do barco. E é nesse texto, e é nesse momento em questão que Deus quer trabalhar com você nessa noite, falando acerca dos seus impossíveis, das suas impossibilidades, daquilo que você chama de impossível porque você não tem força para superar. Deus quer te ajudar, te abençoar nessa noite com essa palavra. Primeiro, Pedro recebe e reconhece Jesus como alguém que pode além do possível humano. Pedro reconhece em Jesus alguém que está acima do que o homem pode, da possibilidade de Pedro. E Jesus é esse que vem ao nosso encontro. Pedro vê aquela pessoa e Pedro diz, versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro está dizendo assim: Senhor, se é o Senhor, então me permita vencer esta limitação que me mantém afastado de ti. Ajuda-me então, se é o Senhor, então dá-me condições de ultrapassar esta barreira que nos impede de estar juntos.
Como nós precisamos olhar para Pedro aqui e perceber o quanto ele deseja algo que ninguém mais ousou pedir, algo que talvez ninguém pensou, algo que ninguém desejou, mas como nós precisamos também desejar coisas que aos nossos olhos são impossíveis, mas que nos aproximam de Cristo. Ele estava dizendo com aquele gesto: Senhor, eu quero vencer essa limitação. Senhor, opera este milagre em mim e através de mim. É de Albert Einstein a frase que diz: só existem duas formas de viver a vida. A primeira é pensando que o milagre não existe, e a segunda é pensando que tudo é milagre. E eu quero que você fique com a segunda, porque não existe nada em nossa vida que não seja de fato a expressão do milagre de Deus. Você é a expressão do milagre. Você existe pelo milagre da criação. Você existe pela manutenção do poder de Deus sobre a sua vida. A cada dia que você acorda é o milagre de Deus. Você é a expressão do milagre diário. Mas Jesus, Ele ainda tem milagres a expressar em nós que nos surpreenderá, que fará com que andemos sobre as nossas impossibilidades, que vivamos diante daquilo que ainda não entendemos. Pedro estava dizendo ao Senhor com aquela palavra: se é o Senhor, me faz ultrapassar os meus limites. E Pedro tinha muitos limites que precisavam ser trabalhados nele. E eu não estou falando de andar sobre a água, mas estou falando sobre o caráter de Pedro. Estou falando sobre a pessoa de Pedro, a conduta de Pedro, o temperamento de Pedro. Quantas coisas que nós temos também, que precisam ser trabalhadas, lapidadas, porque você é uma joia, você é uma pedra preciosa, você é obra das mãos de Deus e obra-prima da criação. Mas todos nós precisamos pedir: Senhor, me faz ultrapassar o meu limite, me ajuda a ir além do possível, para que eu possa de fato ser lapidado pelas tuas mãos. E o Senhor, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E você pode pensar nessa noite: se é Ele de fato que vem sobre as águas da tua vida, o socorro virá para você. Se é Ele que vem caminhando sobre as tuas impossibilidades, Ele te dará poder. Se é Ele que vem caminhando diante de você, aproximando-te de ti, você concluirá a tua viagem, a tua embarcação atracará no porto tranquilo da paz do Senhor. Tranquilize o teu coração. Escuta, como você está? Como você está? Responde esta palavra. Como você está emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Como você está? Olhe para dentro de você, porque Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Se és tu, Senhor, o Senhor tem poder de dar ordem e pôr em ordem. O Senhor tem poder de dar ordem a qualquer situação, até a minha própria vida, impossibilitado de romper um limite entre a água e o Senhor, mas o Senhor pode dar ordem, o Senhor pode fazer qualquer coisa neste momento, nesta tempestade. Mas eu quero dizer para você: Jesus pode, e você sabe que Ele pode, mas uma contrapartida aqui há, uma necessidade há em você, de também realizar algo.
Porque nós podemos olhar para Pedro, pedindo a Jesus que faça algo, mas primeiramente, algo aconteceu em Pedro para que aquele milagre ocorresse. Porque nós olhamos para Pedro, e ele jamais andaria sobre as águas, ele jamais conseguiria vencer aquela limitação, aquela impossibilidade, se não nascesse no coração de Pedro o desejo de rogar ao Senhor, o desejo de transpor aquela impossibilidade. Dá para você entender isso? Porque muitas vezes há limitações em nós, e você sabe que você precisa vencer aquela questão, aquela limitação, e você olha para você e não encontra coragem para mudar, você não encontra força para mudar, você não encontra resistência para mudar, mas grita dentro de você, exigindo mudança, mas continua sendo impossível para você. Mas talvez Jesus, andando sobre as águas, vem e você ainda não ousou pedir: Senhor, faze-me transpor as minhas impossibilidades. Ainda não brotou no seu coração dizer: Senhor, eu quero vencer isso. Chega, Senhor, hoje eu quero definir essa situação na minha vida. Senhor, hoje eu quero declarar-me aos teus cuidados, entregar-me nas tuas mãos. Como nós precisamos, irmãos, tomar posição. E Pedro desejou ir além do possível humano. Escuta, para ir além do possível humano, você precisa vencer, você precisa desejar vencer. E há muitas pessoas que estão acomodadas. Pensam que os conflitos internos e externos da sua vida já não podem mais ser trabalhados. Pensam que no buraco onde estou, eu nunca vou conseguir sair. Quantas pessoas pensam que estão no fundo do poço e pensam que de lá jamais sairão. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para te tirar. Mas como Pedro, nós precisamos também desejar vencer as nossas limitações, vencer aquilo que nós chamamos de impossível. Como a água me susterá, como eu poderei pisar sobre a água, como piso na terra firme. Mas uma ordem de Jesus. E eu posso dizer o que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma ordem de Jesus na sua vida, e você pode também, mas você precisa, como Pedro, desejar. Ir além do impossível humano demanda também desejar se aproximar de Jesus. Versículo 28, o texto nos diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro está dizendo: Senhor, se é o Senhor, me deixa aproximar-me de ti, manda que eu vá, porque se o Senhor mandar, eu posso. Manda que eu vá e ter contigo. Pedro queria vencer a sua impossibilidade para se aproximar de Jesus. Ele queria receber o milagre para se aproximar de Jesus. E eu queria pensar com você nessa noite, que de nada adianta milhares e milhares de pessoas vencendo impossibilidades, porque se todas as pessoas que acordaram hoje venceram impossibilidades, porque não está em nossas mãos a possibilidade de ordenar a nossa vida que continue. Mas todas as pessoas que já romperam com algumas questões que entendiam ser impossíveis, mas que essa impossibilidade sendo transposta não levou esta vida para perto de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, sendo curadas, restauradas,
quantas vidas sendo abençoadas, quantas portas abertas, e as pessoas indo para os braços da idolatria, atribuindo a ídolos, a entidades, o mérito da bênção alcançada. Quantas pessoas vencendo impossibilidades, mas as suas vitórias sobre as impossibilidades as distancia do Senhor. E como nós precisamos quebrar isso em nós, porque a cada dia que as nossas impossibilidades são quebradas, nós precisamos nos aproximar de Jesus como Pedro. Ele saiu do barco e ele começou, ele deu um passo, ele deu dois, mas os seus passos não distanciavam de Jesus, mas levavam-o para os braços do Mestre. Assim precisamos ser. Quantas pessoas estão, infelizmente, a cada milagre que recebe, dando glória a Deus que não pode salvar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23, declarando, diz o apóstolo: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem tirou a glória que é de Deus e deu a imagens na semelhança de homens e de animais, adorando aquilo que não é Deus, adorando aquilo que não pode salvar, atribuindo o poder que lhe tirou de uma impossibilidade para uma posse àqueles que não podem salvar. Mas Pedro, ele sai do barco, ele rompe com o impossível para desembocar nos braços amorosos de Cristo. Assim precisamos ser nós. Amém? Pedro diz: manda-me ir ter contigo. Ele deseja vencer a distância que separa-o do Mestre. Ele deseja que o seu impedimento seja rompido para que ele possa estar com Jesus. Pedro ainda está dizendo que ele prefere enfrentar a tempestade a ficar afastado do Senhor. Escuta mais, irmãos. Para ir além do possível humano, você também precisa de submissão a Cristo. Pedro não vai por sua própria conta. Ele não desafia porque se acha crente, servo de Deus. Ele não desafia, mas ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Dê uma ordem sobre a minha vida para que eu possa fazer. Ele não desce do barco e diz: eu sou o servo de Deus, eu estou com Jesus, então eu posso. Escuta, irmão, escuta, irmã. Você pode todas as coisas, escuta isso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se o Senhor te fortaleceu com possibilidade, se o Senhor te fortaleceu com permissão, não reja a sua vida como alguém que ordena a própria história e depois, quando se vê em apuros, clama a Deus para que te socorra. Como alguém que vai à frente, Jesus atrás, te seguindo, e se der alguma coisa errada, Jesus, você conserta para mim. Mas não é assim que funciona. A Bíblia nos diz lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, olha, se você quiser estar comigo, você precisa me seguir. Se alguém quiser vir após mim, e não o contrário. Jesus te responde nessa noite: se o que você deseja é se aproximar de mim, venha. Ande sobre as suas impossibilidades. Ah, mas eu não consigo parar de usar crack. Venha, você pode parar agora. Se você está disposto a vencer essa tempestade para estar comigo, venha. Não vai haver impedimento.
Porque se você quer estar comigo, nada vai impedir você de ser liberto. Ninguém, mão humana, substância química, situação, circunstância, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode impedir você, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada pode impedir a glória do Senhor manifestar sobre a sua vida. O Senhor diz para você: eu tenho poder para te fazer andar sobre as suas impossibilidades. Quais são? O que tem te detido, o que tem te parado, o que tem te freado? Eu vejo isso como um limite que você estabeleceu, porque eu não estabeleci para você. Porque eu te criei para que tenhas identidade comigo. Eu te criei para que tenhas comunhão comigo. Então, todo distanciamento é um limite que você impôs a si mesmo, mas não é impedimento e não é impossibilidade, porque eu rompo com esse vento contrário agora na sua vida, em nome de Jesus. Escuta, querido, superar o impossível é possível. Jesus diz: desce do barco e vem. Desce do barco e vem. Jesus deu permissão a Pedro: Pedro, vem. E Ele te dá permissão agora. Ele te dá permissão agora. Desce do barco da dependência química e anda sobre as águas da liberdade. Desce do barco da incredulidade e vem andar comigo sobre as águas da fé. Desce do barco de uma vida totalmente degenerada, mundana, e vem andar comigo pelas águas da conversão, da transformação, do novo nascimento. Vem andar comigo sobre as águas, porque eu digo para você: venha. Jesus diz aos Pedros que querem o sobrenatural de Deus: vem. Jesus diz aos Lázaros que querem vida nova: vem. Jesus diz a alguém que está talvez ouvindo esta live totalmente indiferente a esta palavra, Deus diz a você: filho, vem, porque é para você, é para todos. Superar o impossível é possível, porém, mantenha-se com a sua atenção voltada para Jesus. Mantenha a sua atenção em Jesus. O texto nos diz, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O vento soprava e Pedro se amedrontou, e o medo o fez começar a afundar. Escuta, você que já tentou sair do barco, da sua impossibilidade de andar sobre esta água e não conseguiu, você começou a ouvir o vento e a perceber muito o vento forte, mas escuta, há muitos ventos que sopram como vozes que te dizem: você não pode, você não vai conseguir, vai ser como das outras vezes, você vai começar e não vai continuar, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai romper, vai parar de novo, no mesmo lugar que parou da outra vez. Você vai começar e vai se frustrar porque você vai desistir no meio do caminho. E o vento vem soprando, as vozes do inimigo soprando como um vento impetuoso, querendo que você afunde, querendo amedrontar o teu coração para que você afunde. Pedro tirou a atenção de Jesus e colocou a sua atenção no vento e afundou. Não atente para o vento, mas atente para aquele que repreende o vento. Não atente para o medo da sua alma, mas
atente para aquele que gera um amor que rompe o medo. Não atente para o mar furioso, mas atente para aquele que produz calmaria nesse mar. Irmãos, escuta uma coisa importante. Quando Pedro pediu ao Senhor: se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Quando ele faz esse pedido, estava ventando muito, porque antes mesmo de Jesus chegar, o vento os impedia de avançar na navegação. Quando ele está ali, ele pede a Jesus permissão para ir, está ventando, porém Pedro estava olhando para Jesus e não para o vento. Quando Jesus diz a Pedro: Pedro, eu lhe permito, vem. Estava ventando, mas Pedro não estava olhando para o vento, mas fixo em Jesus. Quando Jesus desce do barco e começa a andar sobre o mar, e o primeiro passo, ele coloca o pé, e ele sente que o seu pé não afunda, e ele coloca o outro, ele desenvolve um passo e outro, e ele percebe que ele está no meio de um milagre. Mas nesse momento ele está andando sobre o mar e o vento continua soprando. Mas interessante a gente pensar como nós somos falhos. Estamos andando sobre o mar, estamos vencendo uma impossibilidade, estamos vencendo um vício. Talvez a pessoa ficou já há algum tempo e agora ela está dizendo que ela está amedrontada e não vai conseguir porque o vento está soprando. Pedro agora se amedronta porque o vento está soprando. Já estava soprando, mas estava soprando e você pediu para andar. Estava soprando e Jesus te permitiu andar. Estava soprando e você começou a andar. Agora, no meio do caminho está soprando e você não pode mais? No meio da sua caminhada de decisão com Cristo, está soprando muito forte e você não pode mais? O mundo está soprando tentações e você não pode mais? O pecado corrompe os teus sentimentos e os teus desejos e você não pode mais? Você pode! O Senhor diz para você: não desista, venha! O vento está soprando, ele não para de soprar. O inimigo vai sempre soprar no teu ouvido, você não vai conseguir. Não adianta, mas escuta uma coisa do coração de Deus para o teu coração. O soprar desse vento para te amedrontar é a última cartada do diabo para tentar te deter a vitória que Deus tem para a sua vida. Porque a única coisa que ele pode fazer para te impedir de vencer com Cristo é tentar amedrontar o seu coração e para você dizer a você mesmo que você não pode. Eu não posso andar sobre esse mar. Mas se Jesus te deu ordem para você andar, você pode correr. Correr a carreira que te está proposta. Amém? E Pedro começa a andar, se amedronta. Mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo não, filho. Não tenha medo não. Porque a única coisa que o diabo ele deseja é te ver afundando. Ele quer te amedrontar porque ele sabe que em Jesus você se tornará mais que vencedor. E que uma vez vencido essa questão, você não vai cair mais. Então enquanto ele puder te prender, amedrontando o seu coração para você não tomar coragem de andar. Mas você está caminhando. Se há desejo no teu coração de deixar alguma questão que te impede de aproximar de Jesus, você já está caminhando. Se há realmente motivação de transpor aquilo que aos teus olhos é impossibilidade para você, você já está caminhando. O inimigo está soprando. A sua carne não vai te deixar. Os teus sentidos não vão te deixar.
Mas o Senhor está dizendo: o único que tem soberania sobre a sua vida sou eu. Somente eu detenho todo o poder no céu e na terra. Como Jesus disse, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Escuta mais. Então fixe os seus olhos e a sua fé em Jesus. Amém? Você vai conseguir. Pedro começou a afundar. Não era para ter acontecido, irmão. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. E talvez você já começou a andar sobre as águas em alguns momentos, conseguindo transpor algum impossível na sua vida, e você afundou também. Mas não é o fim. Você pode começar de novo. Pedro se amedrontou e afundou, mas algo muito sábio ele fez. Jesus, salva-me. Jesus, socorre-me. Jesus, ajuda-me. E nesse momento Jesus estendeu a mão e lhe restituiu, e lhe trouxe à tona. Jesus te diz nessa noite: filho, não importa se você começou a afundar naquilo que você tinha proposto em andar, e não importa se há tempos você já afundou e se encontra lá no fundo, a minha mão te alcança. A minha mão tem, o meu braço tem o comprimento exato da distância em que você se encontra de mim. Escuta, Isaías vai dizer para nós, capítulo 59, versículo 1, e você conhece muito bem esse texto. Vamos juntos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Pedro, afundando, gritou socorro, clamou socorro de Deus. E o Senhor te diz nessa noite: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa te salvar. Se está afundando, eu te resgato agora. Se já está lá no fundo, eu posso te trazer à tona. Mas você precisa desejar, você precisa clamar, você precisa se entregar, você precisa confiar que eu sou o Senhor da sua vida. Jesus restaurou Pedro à superfície e ambos foram caminhando juntos, retornando para o barco. Jesus diz para você nesta noite: vem caminhar comigo. Eu sei que talvez muitas coisas tenham te amedrontado, mas agora você vai comigo. Agora você vai junto comigo. Você não está sozinho vindo ao meu encontro, mas nós estamos juntos indo para o barco. E Jesus te diz nessa noite: olha, você precisa de companhia. Eu caminho sobre esta água da tua impossibilidade contigo. Eu te dou o meu amparo, o amparo da minha mão, o amparo dos meus ombros. Eu te dou o amparo da minha palavra. Tenha fé. Não receie. Não duvide, ó homem de pouca fé. Como Pedro ouviu. Mas mesmo sendo criticado em não ousar prosseguir, Jesus o reestabelece. Porque Jesus sabia de uma coisa que Pedro não sabia, que toda a deficiência de Pedro nessa questão, os medos de Pedro, a falta de ousadia de Pedro, tudo isso seria vencido. Que Pedro seria um grande homem de Deus, destemido, ousado, cheio da unção, que ele não teria medo de entregar a própria vida para a morte, para não negar o nome do Senhor. Jesus sabia que Pedro era uma pedra preciosa, que a unção de Deus estava lapidando a vida dele.
E você é essa pedra. O Senhor quer te lapidar cada dia mais e fazer de você uma joia única, exclusiva, para a honra e glória dEle. Amém? Graças a Deus. E eu quero, nessa hora, uma aliançazinha de coco. Eu quero nessa hora dar a você essa oportunidade de andar sobre as tuas impossibilidades. Não pelo poder que há no pastor, porque ele não tem, mas pelo poder do pastor dos pastores, pelo poder de Jesus. Eu queria que você identificasse, e eu acredito com certeza, que todos nós, se somos críticos ou autocríticos o suficiente de forma positiva conosco mesmo, já identificamos algumas limitações ou algumas impossibilidades, algumas questões que você sabe que precisa acontecer na sua vida, precisa acontecer na sua pessoa, mudanças que precisam ser feitas, mas que você não conseguiu, que você ainda não conseguiu. Mas Jesus está te desafiando nessa noite. Pedro, você quer andar? Desce do barco e vem. O mar é essa questão. Se você tiver medo, você vai afundar e vai continuar na mesma questão, sem sair nunca desse barco. Mas eu quero ampliar os teus horizontes. Não fique enclausurado no barco da mesmice, mas agora sai do barco e vem. O mar é grande, há muito para se ver, há muito para se caminhar, há muito para se conhecer. Eu tenho muito para a tua vida, eu tenho muito para a tua história, eu tenho muito do que você precisa. Se você deseja colocar a tua questão nas mãos do Senhor e caminhar nessa noite sobre as águas, coloca-te de pé aí onde você está. Se houver aqui, você que está em casa, se assim sente no coração, se houver alguém aqui no templo que queira colocar-se, coloca-te em pé aí no lugar onde você está. Não precisa sair do seu lugar, mas coloca-te em pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É um desafio, irmãos. Você está de pé, é um desafio. Você é desafiado por você mesmo, porque você precisa manifestar essa fé, o desejo de andar sobre essas águas. Você precisa agora sentir no teu coração. Eu quero ministrar uma bênção sobre você. Ó Deus Todo-Poderoso, do alto céu, de onde emana todo o poder, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre os teus filhos que se colocam de pé nesta noite, Pai, o poder que deste a Pedro para andar sobre as suas águas, andar sobre as suas impossibilidades, vencer os seus limites, vencer as suas questões conflituosas, ser transformado, ser lapidado. Eu quero ministrar a tua bênção sobre esse teu filho e essa tua filha, que de pé estando nesta hora, também se posiciona como aquele que saiu do barco e está andando sobre as águas contigo, Pai. Deus, eu quero te pedir que ampare esta vida. Jesus, que o Senhor abrace este Pedro,
Que o Senhor abrace esta vida, Pai, e caminhe salutarmente com ela. Ajude-a, Pai, nos momentos de aflição. Fale aos seus ouvidos doces palavras todos os dias, para que os ventos que tentam amedrontar o coração desta vida não lhe faça novamente desistir. Pai, a desistência de outrora nunca mais será a desistência de hoje. Quero ministrar essa bênção sobre esta vida, a bênção da permanência, a bênção da perseverança, no nome de Jesus. Que esta vida vai perseverar no caminhar contigo, na decisão ao teu lado, no andar de forma sadia, segundo a tua vontade, no ter fé, no olhar não para esse mundo com todas as suas turbulências, mas olhar para o Senhor com toda a tua providência. Deus Todo-Poderoso, eu ministro esta bênção sobre todo aquele que crê nesta hora, e sobre todo aquele que deseja andar em novidade de vida. E eu ministro esta bênção no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora que há em Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo, com este povo lindo que anda sobre as águas, e com toda a igreja do Senhor neste mundo, hoje e em todo o tempo, até a volta de Jesus. Amém, amém, amém.